Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Di, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. Boa você madrugada. Que está assistindo aí nessa madrugada ou nesta noite, nesse dia. E hoje a gente está aqui com quem? Quem que é, Di? Apresenta É a aí. Aline, a Elô e a Mariane. Ó, vai ser um assunto bem interessante. A gente vai falar sobre cirurgia bariátrica. A gente tem duas especialistas aqui e uma paciente, né? Das duas. Isso mesmo. Que fez a bariátrica. Vai contar pra gente um pouquinho, vai falar sobre o assunto, explicar tudo, né? Muito bem. Episódio número... 74, Ah, 074. pra não perder o é isso, costume, né, perder o que você costume de sempre falar. fala. Mas antes, vamos falar de uma coisa muito boa que as mulheres gostam muito, que é semi-joia e pratas de qualidade, que a Bem Diz tem. Você vai aparecer o QR Code aí, você pode entrar em contato com eles para fazer todo o atendimento. Você que é homem também pode presentear a sua Com esposa, certeza, isso é muito a bom. sua namorada. Vocês Isso gostam, aí, né? ó, De... com certeza. Joia. Dá um sinal aí pro pessoal. Não toque aí pros Não maridos. toque. Tá vendo esse QR Code que tá aí, gente? Celular. Se o marido estiver assistindo, estiver nos bastidores, fica a dica. E também a gente vai falar da Eletroar. Se você precisa fazer qualquer tipo de manutenção no seu ar, instalação, higienização, né? Chame a Eletroar, vai estar aparecendo o QR Code deles aí também. Ainda mais esse calor de Jales, Nossa, né? agora o ar não tem jeito. Tem que estar funcionando, né? higienizar, limpar, bonitinho, né? Tem que estar cheiroso, né? Uma semana Muito fresquinha. bem. Então. Muito bem, agora vamos conhecer então um pouquinho da história de Quem cada vai um. começar? Começar com a Mariane, que ela tá super disposta a falar. Ótimo. Bom, gente. Quem é a Mariane? Vamos começar assim, a gente sempre fala, né? A gente quer saber quem é vocês primeiro. Então, vocês vão começar. É Quem que é a casada, Mariane? tem filhos, profissão. Mora em Jales. Na verdade, assim, eu sou juntada. Casaremos logo. Muito bem. Não tenho filhos. Em ainda. agosto não, né? Não vai casar em agosto. Não, em agosto não. Não tenho filhos ainda. Sou de Jales, né? Sou especialista em nutrição clínica hospitalar, em nutrição na cirurgia bariátrica, em obesidade e emagrecimento. É muito engraçado que eu falo isso sempre, porque foi a Aline que me trouxe no mundo da bariátrica. Eu sou formada há 9 anos. Quando a gente começou, quando eu comecei a atender, eu já fui para numa clínica junto com ela. Vocês estão juntas, então? Desde que eu Eu comecei. um pouco antes. Não, Aí, assim, mas eu falo que vocês estão juntas faz 9 anos. Essa 9 parceria. anos. aham. Sim. 9 Quanto tempo você tá anos. casada? Juntada? 1 mês. Ih, você tá mais tempo com a Aline. Um mês. E assim, a Aline que me trouxe o mundo da bariátrica, né? A gente tinha uma dificuldade grande em atender os pacientes. Ela atender os pacientes com dificuldade na parte nutricional. E aí ela, Mari, e aí, vamos tentar, tal, né? E eu falei, Aline, vamos me especializar primeiro e aí depois a gente entra. E nisso foi a parceria, a gente entrou, eu entrei nesse mundo junto com ela, é um mundo que a gente ama, a gente é suspeita, né, Aline, de falar. A gente ama a bariátrica, a gente faz grupo com os pacientes, a gente dá o máximo de conhecimento, né, para os pacientes. E é isso, a gente atende na mesma clínica há 9 anos, somos amigas, né, aí a Elô veio, né, Elô? Entrou junto com a gente, exato. Você formou onde? Em Fernandópolis. Fernandópolis, na Unicastelo? Não, na FEF. Na FEF, Isso. tá. Entendi. 9 anos atrás. E aí, Lu? E aí, Lu? Quem é Pra Heloísa? você chegar um pouquinho mais Quem é perto Lu? só. Bom, sou formada já faz 9 anos também, sou psicóloga. Tô aqui com a Equilíbrio, né? Já vão fazer 4 anos. Já Chega um pouquinho pra frente, Já Lu. vai fazer Chega com a cadeira. 4 anos. Bom, a bariátrica nos uniu, né? Porque fiz amizade com elas no início, através da minha irmã, indicou tanto a Mari quanto a Aline, né? E aí comecei a passar em consulta com elas, depois da decisão da Bari, né?
E aí a gente foi se conhecendo e elas me convidaram para entrar na equipe com elas. Que legal. Que legal. Sou casada, já vão para 5 anos. Um relacionamento mesmo há 15, né? Faz 15 Quem enrolou anos. quem, gente? Né? Não temos filhos, pretendemos. Sou de Palmeira do Oeste, mas agora praticamente é uma cidade só para dormir, dormitória, que eu fico mais em Jales. Tá construindo aqui, né? Estamos também. construindo aqui. Daqui a pouco tá aqui. Daqui a pouco tô de vez aqui em Jales. Que gostoso. Muito bem-vinda à nossa cidade. Obrigada. E agora, Aline? Bom, tenho 41 anos, sou casada há 1 ano, mas nós moramos juntos há 5 anos. Nós estamos juntos há 9. A gente fez o processo ao contrário. Tem um filhinho de 3 meses. O Arthur. No projeto Mães Estão Aprendendo ainda. A teoria é muito diferente da prática. Demais, né? Sabe disso, né? Muito. Nada certo do que a gente aprende. Eu sou neuropsicóloga, especialista clínica em terapia cognitivo-comportamental e especialidade também em obesidade e emagrecimento. Sou formada há 13 anos e há 13 anos eu trabalho em clínica. Eu sempre, desde a faculdade, fui muito apaixonada em clínica. Já sabia, assim, o que eu queria fazer era o atendimento clínico. Então, assim, desde que eu iniciei, saí da faculdade, eu não me recordo do último dia de um professor que falou assim, ó, você está pronta, pode clinicar. Porque foi sempre minha paixão, assim. E a bariátrica, ela veio através de um primo que fez, com o Dr. Wilson, e falou assim, eu tinha acabado de me formar, tinha 1 ano de formada, e falou assim, Aline, ó, fui lá no Dr. Wilson e ele falou que ele queria alguém recém-formado, alguém que tinha muito interesse na área, porque ele quer ter alguém que possa trocar informação, que possa conversar sobre isso. Aí você aproveitou a oportunidade. Oh. Sim, e sem contar que existe um contexto também pessoal, assim, né, com a questão da obesidade. Porque minha família é uma família obesa, que eu fiz dieta a vida toda, que as meninas até sabem que eu até brinco que se eu não chegar ao peso que eu estava antes da gravidez, eu vou lá e faço bariátrica, porque a vida inteira tem muita restrição alimentar na gravidez. Na gestação, ela teve que fazer dieta, teve que fazer restrição alimentar. Então, assim, ela não... A Aline nunca teve uma vida, coitada, muito com a comida, uma relação muito tranquila com a comida. Então, foi também... Mas por que na gestação você teve que fazer? Porque eu comecei a ganhar muito peso. Ah, entendi. E assim, ganhar muito peso e comer zero coisas. Porque antes da gravidez, eu já não comia. Né? Você fez o acompanhamento com o Dr. Paulo, né? Foi, o Dr. Paulo Fazanelli. E aí, no caso, ele passa, tipo assim, não que ele passe uma dieta, mas ele restringe, né, a dieta da gestante, porque eu faço com ele também. Ele falou, tipo, sobre o açúcar, a farinha branca. Mas ele me indicou a nutricionista, porque no meu caso já existe uma questão metabólica. Aí eu e a Mari, a gente fez acompanhamento cardápio, só que eu tive alteração glicêmica, que eu nunca tive que cortar açúcar, farinha branca, um monte de coisa, assim. Então, assim, a questão da bariátrica, além de ter sido uma oportunidade, também sempre foi um assunto que me tocava de outra forma também, porque sempre foi também um assunto meu, em particular. Então, por mais que eu não tenha a bariátrica, eu sempre compreendi de muito próximo os pacientes. Você tinha isso na sua família, na sua vida? Na minha vida, na minha família. Né? E eu acho que com o paciente obeso tem essa característica, que eles sentem muito também. Porque na grande maioria os profissionais de saúde recebem a bariátrica e a obesidade de uma forma um tanto preconceituosa, talvez. Daquela pessoa que tem preguiça, que só quer comer. Então, assim, quer emagrecer da forma mais fácil. Da forma mais fácil, né? Né? Não é assim, né? É a forma mais difícil. É muito difícil. É muito difícil. Você vai para uma cirurgia, você tem que passar por
N tipo de médicos, né? Você tem que fazer acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico, fazer restrição alimentar antes da cirurgia. A gente até colocou isso aqui. Na verdade, tem uma pergunta para a Heloísa. Quantos quilos você tinha quando você decidiu fazer a bariátrica? Quantos quilos você tinha quando você foi autorizada a fazer? E quantos quilos você perdeu, eliminou, né? Depois que você fez? Tá. Bom, inicialmente eu estava com 97 quilos quando eu decidi fazer a bari. E aí entra por um processo, né? E a gente já tem que ficar um pouco restrita. Então, ficou na realidade aí uns 97, uns 98. Por quê? Eu fiz com o IMC mínimo para se fazer a bariátrica, devido às comorbidades, né? Então, tendo a artrose lombar e sendo pré-diabética, né? Ainda não para uma diabetes. Então, ficou ali sempre nesse 97, 98, né? Caiu eu não podia baixar eu não podia baixar muito peso. Porque tem essa questão. Porque tem um índice, né? Tem o IMC, né? O IMC mínimo. Mínimo. Aí não poderia baixar muito. Né? Senão aí você não seria autorizado a fazer cirurgia, porque você tinha o peso. Porque era autorizado o MC 35, mas tendo a comorbidade. Então, aí é um conjunto dos dois, tem né? O IMC também, mais o peso. O IMC mais a comorbidade. Né? Então, e aí, quantos quilos você eliminou? Que está... Olha, 47. Nossa, meu Deus 47. do céu. Coloca a mão na minha Outra. Eu quero 47, mas eu quero... Bom, daqui a alguns dias, se não, né? Bela. 2 dias você vai eliminar. Bela. Não sei, velho. Bela chegará. Meu Deus. E aí, eu estou nesse peso menos 47 aí, faz 3 anos e 8. Isso, Eu também 3 não anos e 8. Nossa. Sem reganho. O reganho, assim, é mínimo, né? Sobe 2, desce Sobe 1. 2, isso. Que aí é aquela luta para ganhar uma massa magra. Que é mais difícil do que emagrecer, Exato. né? E assim, o bariátrico tem essa questão especial, né? Por quê? Porque consome muito pouco, né? Então, a gente precisa fazer suplementação, a gente precisa ficar muito atento a essa questão da proteína, né? Então, todos os pacientes é indicado que faça suplementação de whey, que tome creatina, para atingir, faça musculação, para conseguir subir, né, um pouquinho dessa massa magra. Então, é um pouquinho difícil e a gente busca em todo paciente a melhora da alimentação, né? E qual foi a maior dificuldade, assim, Elona, pós-cirurgia? Pós-cirurgia, a maior dificuldade, primeiro, assim, logo que fez, tinha a utilização do dreno, né? Que é algo que me incomodava muito, né? Até então, a gente sabia na teoria o que era uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Mas, teoria, né? Porque né? você é psicóloga, Teoria. trata de um monte de gente ansiosa. E aí, a dificuldade para mim no início foi com o dreno, o incômodo para dormir, né? E aí, vamos colocar a respiração em prática, porque incomodava muito na hora de dormir. E aí, na fase líquida... Na dieta líquida. Na dieta líquida... Ai, meu Deus do céu. Só que é só comida batida né? no liquidificador? Copinhos. Isso. Cara, isso deve ser muito Bem intenso, coadinho, né, Mari? Tudo coadinho. Peneiradinho, liquidificado. É assim, a dieta líquida, entrando um pouquinho no assunto da dieta líquida, as pessoas acham que o objetivo da dieta líquida é emagrecimento, mas não é. É cicatrização do estômago. Faz todo sentido, né? Exato. Então, por isso que a gente tem que ficar... Existe, né, protocolos e protocolos. O meu eu deixo 16 dias de dieta líquida, né? 7 em líquida restrita e o restante em líquida completa até a gente entrar na pastosa. E pode ir qualquer alimento pro liquidificador?
Por exemplo, É uma proteína, vai? Não, pode sim, isso vai. Isso vai, porém fica às vezes um pouco embebível. Então os pacientes reclamam bastante do caldo salgado, né? É por isso que a gente Nossa, já gente. entra. Isso é estranho. Essa foi uma das minhas Imagina maiores a cabeça da dificuldades pessoa. aí. Imagina Tem que ter acompanhamento psicológico mesmo. É. Mas Eu a gente lembro- sempre faz antes, eu faz o lembro, teste e não toma no copinho. Eu sempre oriento a não tomar no copinho. Tomar no quê? No Tipo potinho, um ramequinho, aqueles ramequinho. Pra ficar ramequinhos. mais enganável, Aquele assim. ramequinho, vai com a colher, né? Tipo assim, tô tomando uma sopa. Isso, Pra cabeça caldo, meio que- um caldo um diferente. caldo para dar essa sensação mesmo, Isso, porque enganada mesmo na mente. e é sempre deixar algum familiar fazer, nunca ir lá fazer, porque o aspecto Não fica muito bonito, não é né, muito gente? bonito. Então, assim, na hora que vê bater no alimento, assim, a Dá gente um come pouco com de os olhos, né? nojo. A gente olha aquilo lá, comida bonita, né? Então, assim, deixa o familiar fazer. Sim, a dificuldade aí depois do dreno foi essa questão do caldinho salgado, porque eu sou da equipe do salgado, eu gosto de coisa salgada, só. E eu lembro que ela falou assim pra mim, Mari, antes de fazer a cirurgia, se eu sentir vontade de tomar caldo salgado à tarde, eu posso? Falei, pode, ela, mas você não vai querer. Não, eu adoro coisa salgada. Nada quando eu queria ver Eu o sou mais do caldo. salgado do que do doce, só que eu falei assim, Mari, tem que comer mesmo 3 copinhos desse, porque eu não tô dando conta nem do primeiro, né? Mas Já era 3 tava- copinhos de uma vez ou Não, era durante o dia? na verdade é assim, ó. Quem faz bypass, que é uma técnica, os cirurgiões podem falar melhor que a gente, né? Eu vou falar no meu papel nutricional. A gente inicia tomando 30 ml a cada 20 ou 30 minutos. É o que, 30 ml? É um copinho? Sabe aquele Menor que um copinho copo de de café? café. Só que ele é um Pequenininho. pouquinho menos. pouquinho Porque lá tem menos, 50, porque aqui né? ele tem 50, exato. E aí, a gente toma isso a cada 20, 25 minutos, um líquido. Então, entra água de coco, chá sem conter cafeína, entra suplementação de whey, água, suco sem ser ácidos. Então, entra tudo isso. Aí, no almoço, depende de peso para peso, de pessoa para pessoa, a gente eu normalmente coloco o mínimo de 3 a 4 copinhos, dando intervalinho de 20 a 30 minutos. Então, um exemplo, começou meio-dia, um copinho. Meio-dia, 30 ml, meio-dia e meio, 30 ml, 1 hora. Vai mais ou menos nessa proporção. E sleeve, que o estômago fica um pouquinho maior, da Elo, no caso é sleeve, a gente deixa 50 ml inicialmente. E aí Mas você ela vai- ficou irritadinha, porque eu lembro que o marido. Eu lembro, a Viviane mandou uma mensagem assim: Aline, pelo "Olha, amor de Deus." Bate um papo lá com a Elô, porque senão a gente vai botar ela pra fora de casa. Sim, o nível de estresse. De estresse aqui, né? Aqui, Tá lá ó. em cima. Ai, gente. Deixa eu perguntar. Quais os impactos psicológicos, mentais, assim, para uma pessoa que faz, assim, uma bariátrica? A questão da restrição alimentar já causa essa questão emocional, não é só bariátrico. Tá? O que às vezes as pessoas não entendem muito em relação a isso. Quem faz dieta já tem uma alteração, uma oscilação de humor. Porque o que causa a oscilação de humor, né, no pós-cirúrgico é a restrição dos açúcares, do carboidrato, né? Que é muito difícil, né? Tirar Exato. carboidrato, Então, meu se Deus. qualquer pessoa, independente de ser um bariátrico ou não, fazer uma restrição alimentar, né? E ficar um tempo aí sem chocolate, sem a farinha branca, né? Ela já vai causar uma irritabilidade, uma oscilação de humor, se sentir mais triste. Nossa, olha só. Sim, porque... É porque eu não sei, eu acho que é o açúcar, né? Que tem aquela sensação de felicidade, a serotonina, serotonina. não é? Dopamina. Dopamina. Isso. Aciona o sistema de recompensa. Olha só. Sim. Ah, é um vício, né? Açúcar. É um vício. Aí a Sim. pessoa tira e ela fica doida. Sim, fica. Ocasiona, sim, oscilação de humor. É muito frequente, independente de ser bariátrico ou não. Uma dieta restrita, né? Que a pessoa tem essa privação do açúcar, ela já sente. Imagina. Quem tem mais um paladar mais para o doce são pessoas que normalmente tendem a sofrer um pouco mais com o pós-operatório. Devido a isso, essas oscilações de humor, sentir-se mais triste,
né? Essa questão emocional acontece independente de bariátrica. Então, pós-cirúrgico, né, imediato, que os 15 primeiros dias é natural. Essa irritabilidade, às vezes uma tristeza. A sua irmã pediu ajuda, né? Eu já oriento a família, inclusive. Eu falo, olha, vai ficar mais irritado, mas passa. Vai chorar, passa. Se arrepender, passa. Porque às vezes o paciente acorda e fala, não devia ter feito. Por que eu vou fazer com a minha vida? Você não teve? Não tive. Mas eu acho que é comum, sabe? Porque eu assisto, de vez em quando, aquele Quilos Mortais, Sim. né? Aham. E aí, as pessoas... Eu não sei, parece que a maioria, eles querem aquilo que a gente falou no começo. Perder peso sem fazer esforço nenhum, sabe? E acha que vai lá, vou fazer uma cirurgia, é só fazer cirurgia e pronto. Mas tem que perder um peso antes, né? E as pessoas são muito pesadas lá. No caso Sim, deles, sim. sim. Muito pesado. É. Aí eles têm que perder, tipo, 70 quilos antes da bariátrica. Tem que perder 40. E as pessoas não fazem esforço, parece, assim, sabe? Sim. É isso. Isso é real dentro do consultório. Olha, eu às vezes sou a mais bruxinha, assim, da equipe. Porque eu cobro mais essa questão da restrição alimentar antecedente. Porque para o paciente realmente aprender a lidar com falar não para comida, porque não é fácil. Né? Porque o paciente passa quantos anos da vida comendo de uma forma, né? O hábito ele não é criado da noite para o dia. E não só a questão do próprio paciente, é a questão familiar. Então, por exemplo, eu faço dieta desde os 18 anos de idade. Eu consigo hoje falar não para alguma coisa. Mas, às vezes, estou lá na minha mãe, ela vem e coloca um doce na minha frente. Assim, mas pega só um pedacinho. Ah, só um pedacinho você não vai engordar. Então, essa questão familiar acontece muito com os pacientes. E ele não está adaptado a falar não. Então, esse processo é mais difícil do que a própria restrição alimentar. Na verdade, tem que ter ajuda também das pessoas, né? Tem. Da família. Exato. O apoio, a Sim. rede de Fazer apoio. uma terapia Apoio com todo mundo, né? familiar. E é Fazer chamado, né? fazer um tratamento a gente com todo, chama não a adianta. família. Eu costumo orientar também na consulta anterior de fazer a cirurgia. Evitar de, por exemplo, comer lanche na frente do paciente, comer pizza, porque assim, o churrasco do vizinho é mais gostoso que o nosso, né? O cheiro, A quando a gente tá orienta, fazendo. mas isso não acontece. né? Só que isso é muito difícil. Às vezes tem paciente que chega e fala, ah, olha, na primeira semana minha família fez feijoada, fez churrasco. Aí também não dá, né? Então é Difícil. complicado. Então, todas essas questões influenciam na questão emocional do paciente no pós-operatório. Então, é muito complexo, não é muito simples assim. Uma que tem essa questão da obesidade, que as pessoas acham que o paciente quer comer. Então, não é que ele é obeso porque ele come porque ele é obeso. É uma doença, né? Então, não é a Aline quem está falando, é a Organização Mundial da Saúde que fala. Né? Não é uma questão, é uma questão de saúde pública, né? Porque a pessoa ela tem questões metabólicas, hormonais, que influenciam ela a ter mais desejo pelo doce, uma questão do sistema de recompensa do cérebro. Então, assim, é muito grande. Não é aquela safada, né? Ela Não, tá não, comendo aquela safada. não é aquela safada. E não é assim que você se escuta muito das pessoas. Ah, fecha a boca. Por que você fez a bari? Fecha a Você boca. não precisava disso. Não precisava disso, né? Ah, atividade Fecha a boca, vai pra física. academia. E não, essa questão. Cada um tem a sua dificuldade, obesidade, metabolismo, tem outras exato, coisas, né? exato. que envolvem. Eu acho que as pessoas não entendem isso. Sim. Que a obesidade é uma É uma doença. doença. Porque a quantidade que eu como, eu engordo. Aí ele come a mesma quantidade, ele não engorda. Então, eu tenho a doença no meu organismo. É difícil ainda hoje falar não? Olha, hoje eu tenho uma maior facilidade para falar Porque não. você teve um Sim. atendimento também Sim. psicológico. Você Sim, tem ainda? Tenho, assim, a gente, sobre bari, a gente ainda troca as figurinhas, né? Informações. Só que as meninas acompanharam de uma forma muito bacana, acho que desde o início, Quantos meses com a gente ficou aqueles... junto antes? Quase um ano, Quase um porque ano. teve o período da pandemia. Antes. Então, eu passei por uma avaliação aí, quase um ano também, porque, olha, levava um diário alimentar, que nesse diário alimentar, o que colocava? A questão do que estava comendo, o nível de fome que eu estava naquele momento, o local... É muito importante o local que a pessoa faz a refeição. O local de risco. É. Nem a Aline citou, na casa da mãe. Porque a casa da mãe é um Nossa, local é de verdade, faz todo risco. sentido. Né? Chega lá, Totalmente, né? Da avó, café da da manhã, avó.
almoço. A gente passa isso também, principalmente com o Benjamin, porque a gente tem a restrição, né, no início, né? É porque quando a ele não criança- come dar açúcar. açúcar. Porque né? não dar um bolo de chocolate, gente, o menino. Vocês comeram, comeram a vida Isso que eu ia entendeu? falar, a vida inteira e não morreu, né? Eu falo assim, mas a gente não vai ter a Mas vida vamos inteira pra tentar fazer do comer. jeito certo, vamos Exato. esperar os processos, ele vai Até ter o porque resto da vida pra comer. É a Mas Associação vamos de ensinar Pediatria do certo. Brasil que fala, né? Exato. Pra não dar É. açúcar. Aí eles falam, não, pode dar sim, vocês comiam. E daí Ninguém grande. morreu, tá aí, É, na época forte, vocês Aí comiam a intenção terra, era isso- matar, né? Exato. É Mas- muito difícil, né? Sim, aí hoje, assim, eu vejo que chega na casa da mãe, por exemplo, no mesmo almoço tem mandioca, macarrão e vários carboidratos, né? É fazer a escolha, né? Bom, o que que combina com o quê, né? Sobremesa paçoca e fatia húngara, né? Na mãe dela E um cafezinho paçoca e assim. Delícia! Mas aí, terminou o almoço, tem aquela saciedade. Estou cheia. Não dá, não vai. Antes não, né? Acabou, não, vê que não enche e para, né? Comi o doce logo depois do almoço. Não, hoje não vai, não vai. Né? Não Até força. porque se forçar, passa mal, gente. Então, nem cabe, né? Não porque cabe, diminui, exato. não é? Exato. Mas os pacientes, muitas vezes, quando eles não vão preparados, eles comem Muito sabendo que mal. vai passar mal, mas comem. É por causa do costume, não é? Sim, é porque o comer, ele está muito relacionado à sensação de satisfação, né? Prazer, né? Prazer. E é para dar prazer. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu vou parar de ter prazer ao comer. Não, é para ter prazer. A gente come e tem prazer porque isso neurologicamente, isso é causado na gente porque é para sobrevivência. Então, o comer, a gente aciona o sistema de recompensa porque comer é sobreviver. Se um organismo ele não come, ele morre, né? Então, não é à toa que a gente sente prazer. O corpo ele é inteligente. Entendi. Né? Então, por isso que o comer ele funciona como uma recompensa emocional. E muitas pessoas, nem todo obeso faz essa troca, mas muitos fazem essa troca e ao longo dos anos. Então, fazer depois, reaprender, encontrar outra estratégia, né? Aprender a falar não. Então, é complexo, É uma leva tempo. reeducação, né? Por isso que as pessoas acham que é fácil e não é. Não tem uma questão assim. Eu acho que eu já até conversei com a Elo sobre isso. Toda pessoa que passa por uma bariátrica, ela corre o risco de cair em um vício. Tipo assim, às vezes alcoólico, às vezes a pessoa fuma, começa a fumar. É real também isso, assim? Nem eu já todos. ouvi isso, assim, tipo assim, depois da É que bariátrica isso, na a pessoa verdade, é começa um a mito fumar. também, né? É. Que as pessoas ficam assim... É como se fosse um preconceito. Não faz bariátrica, não. Depois você vai ficar alcoólatra. A questão do álcool, ela é real, né? O álcool, ele utiliza o mesmo sistema de recompensa que a comida, né? Então, assim, vamos pensar assim, ó, cana de açúcar. O álcool, a pinga vem de onde? Né? Então, neuroquimicamente dizendo, os mesmos processos ali de absorção do organismo, né? Então, assim, existe mesmo essa questão. Então, quem bebe, quando chega para mim, a primeira coisa que eu falo, vamos parar de beber. Né? Quem não bebe, eu falo, não beba. Né? Pelo menos 6 meses após, a gente pede para evitar. Nossa, é bastante tempo, né? É. Tipo, com 1 ano fazendo. Sim. Sim, 6 meses pelo menos sem a bebida alcoólica. Todo paciente vai fazer essa troca? Não, nem todo. Existe o risco? Sim, existe. Existe sim, principalmente o álcool. No entanto, as outras compulsões não é necessariamente só devido à bariátrica, né? Vamos pensar que a bariátrica, a obesidade, ela é a ponta do iceberg. É o que a gente olha no mar e vê, né? Mas o problema emocional da pessoa está por baixo ali. Né? E Então, é muito maior, né? É do que a muito pontinha. maior do que a pontinha. Sim, Aí eu tiro a obesidade e o que me resta? Todo o iceberg. Ela vai buscar reforçadores, né? Tem casos de compulsão por compras,
Sim, né? mas aí a Então, pessoa, ela busca já outros tinha. Ela já reforços. tinha. Sim, já tinha, mas aí aquilo se torna mais intenso, né? Porque na realidade não aparecia. Então não é que a bariátrica fez a pessoa ter aquilo. Reforçou. Sim, Reforçou. Na realidade, eu tirei aquilo ali da pessoa e me sobrou o resto. E ela tenta compensar isso em outra área, Tem né? gente que você engorda de novo, não é? Sim, com certeza. Infelizmente, ainda existe equipes e equipes, né? Que você pode ir ali na esquina e pega um laudo psicológico para ir fazer a cirurgia. Pega uma Aí a pessoa não nutricionista. tá preparada. Justamente. Sim. E o paciente... Nossa, é muito sério isso, né? Isso é muito Sim, sério. até porque, assim, hoje visualizo ali com as meninas, né? Acho que é toda essa questão que elas levam com seriedade o trabalho. Demora para liberar, mas demora porque, olha, eu estando ali com elas, o processo foi da mesma forma, né? Então, me liberou quando eu estava apta realmente a fazer a cirurgia, né? Porque demora, faz rapidinho, liberou, pronto. Mas e aí, se eu não estou preparada? Mas isso também, sobre a questão da liberação, é mais do paciente do que da gente. A gente comenta isso. O paciente fica muito preocupado com o laudo. Ele só quer saber do laudo. Só que a gente quer saber se ele está apto para fazer a cirurgia. Ter esses enfrentamentos que a gente está falando. Exato. Não adianta ter essa liberação, mas você exato. não Mas tem assim, todo- quem vai sofrer somos nós? Não, Não, é o paciente. Então a gente fala isso, gente. Tem gente que faz o protocolo em 1 mês e meio, porque a pessoa simplesmente mostra ali que está evoluindo e eu e a Aline liberamos tranquilamente. Então as pessoas às vezes acham que é demorado. A gente tem as pessoas acabam não vindo, às vezes, não vindo na gente por esse motivo, que Porque a gente escuta demora. falar e a gente demora. Só que não é simplesmente um demorar, porque eu e a É um Aline processo queremos que segurar. vocês têm que É porque é um passar, processo, né? gente. E outra, não é pra falar não, mas o nosso protocolo é muito bom, né? Vocês já brigaram com alguém? Alguém falou assim, não, vocês ficam me enrolando aí. Ah, chefe, isso aí, ó. A gente... Vocês não faz ideia da pressão que eu e a Aline temos com isso. Conta alguma coisa pra gente aí. Não precisa contar os nomes, óbvio, Dá né? nome aos... Mas vocês já... Quem? Quem? Ó, já aconteceu de paciente... Eu não faço mais isso. Mas já aconteceu, por exemplo, paciente ir para outro... tem o caso de uma paciente que acabou indo com outro cirurgião em outra cidade porque a gente não liberou. E ela porque quis fazer. E ela fez em outro cirurgião, fez em outra cidade. E não pegou o laudo com a gente, mas ela teve consequências. E aí ela voltou com a gente. Hoje em dia, a gente não pega mais paciente que não faz protocolo com a gente. Exato. Tá certo. Não, Porque chegava... Porque depois a gente sofre. A gente sofre e atrapalhava muito a nossa agenda. Então, por exemplo, eu pegava uma nutricionista e uma psicóloga de outra cidade. Aí, dava 1 semana para cirurgia, o paciente ligava, olha, eu quero passar com a nutricionista porque minha cirurgia é semana que vem. Eu nunca passei com ela, mas o doutor pediu para passar com ela. Aí, eu tinha que tirar toda a minha agenda, tentar encaixar o paciente. Às vezes, eu atrasava horrores, porque eu ficava 1 hora, 1h30, que a pessoa não tinha conhecimento algum. Não, chega. Não tinha uma preparação. A Aline né? parou primeiro que eu e falava pra mim, Mari, para. Mari, para. Você tá sofrendo com isso? Eu falei, não, chega. A gente parou. Eu parei e falei assim, não. O paciente não faz todo o processo antecedente. Aí, vai lá, faz a bariátrica. Aí, depois a bucha só pra mim? Exato. Não é muito justo isso. É verdade. Né? Então, assim... Vocês trabalham com algum cirurgião, então? Tipo assim, Tem um os parceiro de pacientes vocês. dele. Sim. Na verdade, entendi. a gente tem bastante indicação, né? Sim. Daqui de Jales, dos cirurgiões. Porque acho que faz bastante tempo que a gente trabalha nessa área, né? Então, os cirurgiões indicam bastante a gente, por saber que a gente tem especialização nisso aí. E a gente faz um negócio muito legal também com os pacientes. A gente faz um grupo, né, de bariátricos. A cada 15 dias esse grupo acontece. A gente chama os nossos pacientes que já fizeram cirurgia com técnicas diferentes. Aí a gente Eles coloca contam. pacientes de pré-operatório, Sim, exato. Legal. Aí eles contam como foi a experiência para eles. Isso, A muito gente legal. entra
no assunto dicas e... Na verdade, é consulta mesmo. É como se fosse uma consulta psicológica, uma consulta nutricional. A gente faz tudo junto. A gente faz junto, eu e a Aline, orientamos tudo junto, explicamos bastante coisa, bem legal. Isso, o paciente sai com um conhecimento maravilhoso também. Sim. E na parte, e assim, e a gente conhece, a gente sabe teoria, né? Não prática. E aí eles sabem do paciente mesmo, a prática, como foi para eles. Então, é bem legal isso aí. Sim. A gente vê, assim, que... Pelo menos eu conheço algumas pessoas, né? E que passaram pela cirurgia e depois de um tempo, assim, elas voltaram a ganhar peso de novo, até dobrou o que estava, assim. Então... A gente tem exemplo na família. Exemplo na família. Pessoas conhecidas também fora, né? E quais são as dificuldades? O que vocês, assim, pegam lá, né? Como pacientes, assim... Que causam isso, todo o retorno do peso e algumas pessoas que a gente tem já fez 2 vezes já a cirurgia, entendeu? E voltou ao peso novamente, entendeu? Fez técnicas diferentes, né? Porque dá pra... Sleeve pode transformar isso. em bypass. Sleeve transforma em bypass. Então, qual que você, ao ver de vocês? O que é por que isso? Eu já ouvi vocês falarem esse termo, mas eu já não sei o que é. Eu fiz a sleeve, a sleeve é uma técnica restritiva, né? Só mexe no estômago, na anatomia do estômago, né? E o bypass é uma técnica mista, que é restritiva e desabsortiva, então mexe no intestino. Mas o cirurgião pode falar melhor que a gente. Eles poderiam... Tem 2 conhecidos que a gente... poderiam... Um fez do anel, né? Isso. Antigamente era o anel. Eles colocavam, e né? depois a bariátrica. Mas aí o anel dava muito trabalho, né? O anel dobrava o estômago, a pessoa vomitava muito. Depois de alguns anos começava a dar problema, tinha que tirar. Sobre a questão do excesso de peso, das pessoas reengordarem, um dos maiores motivos que a gente vê lá na clínica é falta do acompanhamento pré-correto, né? A pessoa, às vezes, pegou o laudo e foi para a cirurgia, então não teve conhecimento sobre. Parar a atividade física após a cirurgia, parar acompanhamento nutricional e psicológico após a cirurgia. Ela pode fazer atividade física depois de um tempo da cirurgia? Tipo, ou... Normalmente os cirurgiões... liberam 30 isso. Dias eu comecei já com a academia. Ah, sim. Né? Aí já começa com... Porque é o que acelera também o emagrecimento, E assim, né? outra coisa importante, nesse processo de... Por que academia? Por que musculação? Porque o paciente perde muito peso nesses primeiros 3 meses, né? Fica e flácido, assim vai. muita massa magra. Exato. Então, o indicado é que faça musculação e que se alimente direito com a quantidade de proteína adequada para fazer a troca da gordura para massa magra. Então, isso é muito importante. Por isso, a musculação, né? Sobre a questão do peso, de voltar... o que faz reengordar não é a quantidade, porque não cabe muito mais no estômago. O estômago fica pequeno. A gente tem pacientes... É a qualidade? Qualidade. A gente tem pacientes lá de 7 anos, de 8 anos de cirurgia, por exemplo, com estômago de 5 centímetros, Nossa. 6 centímetros. A pessoa come mínimo de quantidade. O que faz reengordar é a qualidade. Então, às vezes, a pessoa acaba caindo muito no carboidrato. Se ela toma tipo lá, quantos ml tem um estômago de uma pessoa que fez a cirurgia? Depende. Imediatamente fica em torno de 40, 50. E depois vai, né? Se ela aumenta. tomar Mas vamos isso colocar aí aí que depois de um ano, o médico pode falar melhor que eu, mas depois de um ano o estômago fica 250 ml. Isso, se pra ela quem tomar tinha uma um estômago de 1,5 litro, 250 ml é mínimo, gente. Se ela beber uma latinha de leite condensado, Sim. aquilo lá é super calórico. Exato. E aí não vai ter saciedade alguma. Daqui a pouco ela vai estar com fome de novo. Mas Aí ela existe, sim, a questão anatômica que pode ocorrer, o alargamento da anastomose. Pode acontecer isso também. Pode acontecer que tem uma técnica hoje em dia que eles queimam com gás argônio. Gás argônio e diminui essa entrada novamente da comida e o paciente volta a ter essa saciedade que ele tinha antes, no começo da cirurgia. Mas isso, assim, em proporções, né? De cada 50, 2 acontece isso. A grande maioria são os hábitos alimentares. Porque, assim, não adianta você fazer uma cirurgia dessa proporção e pensar... Poxa, quando eu vou voltar a tomar Coca-Cola?
né? Porque conversando com outras pessoas, eu já vi isso. Ah, mas demora muito depois para voltar a comer tal coisa? É questão da mentalidade Assim, mesmo, né? Exato. Isso até quando eu estava me preparando para fazer a cirurgia, tinha um grupo no Facebook na época que chama Bariatricando. E aí eu entrei para ver experiências boas e negativas, né, em relação à bari. E aí tinha uma pessoa lá perguntando: eu tô na fase pastosa, eu posso comer leite condensado? Eu falei assim, gente... Socorro, Deus! Foi aquela que veio e falou da pizza, não foi? Foi. Você me mandou esse post. Mandei. Eu falei assim, se eu estou indo para uma cirurgia dessa, nessa proporção, com essa ideia de quando eu vou voltar a um hábito ruim, né? Imagina assim que é como se fosse assim, a pessoa que teve um vício e ela conseguiu suprir aquilo lá. Então, o resto da vida ela vai ter que tomar cuidado. Exato, É a mesma até coisa. porque ela então, tem a doença da obesidade. Isso. Que, como eu disse, a gente come porque tem a doença da obesidade. Não é obeso porque come, é o contrário. Então, essa mentalidade precisa ser Mudada. Né? Tem que virar uma chavinha. E não vira da noite pro dia. Exato. É por isso. Num outro grupo que a gente estava fazendo, foi o penúltimo grupo, a paciente teve essa pergunta. O paciente virou para um operado e falou assim: mas deixa eu te perguntar uma coisa. E você consegue... Quanto tempo você consegue comer um cachorro quente? Porque eu amo cachorro quente. Eu falei, para lá. Tem isso com muita frequência. Tem isso com muita frequência. No grupo. Quanto tempo depois você conseguiu tomar refrigerante? Comer pipoca. Olha, pra você, daqui ainda vai demorar muito mais, porque você tem que passar por todo o processo. Um reset na mente mesmo, né? É uma reestruturação Exato. mental, alimentar. Sim, isso. E, na verdade, é um mindset, não adianta. Para você ver que não é fácil, né? Como as pessoas acham que é. O paciente escolheu a forma mais fácil. Não é a forma mais fácil. Olha tudo que ele precisa fazer antes da cirurgia. E eu cobro essa restrição antes. Às vezes o paciente fala assim: minha mãe perguntou, por que eu preciso ficar sem comer chocolate, sendo que eu não tenho que emagrecer? A bariátrica vai me emagrecer. Porque isso não é para emagrecer, é para ela aprender a dizer não. Nossa, é verdade. Né? Não é para o processo... Até para quem tá de fora mesmo poder entender isso, né? Porque é uma coisa que as pessoas não fazem ideia do processo. Sim. Tipo assim, que precisa também de uma rede de apoio da família. Muito. E muita família tem preconceito, critica, né? As pessoas... Teve uma paciente semana passada que falou assim para mim, que ela estava com vergonha de ir à academia, porque ela ia chegar lá, e ela conhece muita gente, e ela ia chegar lá... e todo mundo ia virar para ela e falar assim: mas nossa, você emagreceu muito. E ela tinha vergonha de falar que tinha bariátrica. Porque tem preconceito, né, gente? Porque as pessoas: nossa, mas você é louca, você vai ficar alcoólatra, você vai ficar flácida, você vai enlouquecer, você vai ficar depressiva, você vai... Então começa aquela enxurrada de preconceito em cima da pessoa. E a pessoa, né, vai... E aí você tem que fazer um trabalho com ela para bloquear essas pessoas, né? Na realidade, eu mando responder. Mas não é para outra pessoa entender. Sim. Como assim? Como você fala? Responde assim. Olha, você tem o conhecimento, você não veio aqui à toa. Quanto tempo a gente se preparou para isso? Né? Então, você aprendeu o porquê da tua bariátrica, você aprendeu que você não foi fácil, você aprendeu tudo que você precisou passar por isso. Então, não pega o que a pessoa está falando para você como verdade. Responde para a pessoa: não, eu fiz, foi assim. Às vezes, a pessoa não vai entender nem aceitar, mas tudo bem, é só para você não carregar o veneno. Eu Sim, sou educadora física, né? Apesar de não atuar hoje, eu fiz educação física. Então, eu também sempre gostei muito dessa área de emagrecimento e tal, né? E realmente, existe isso nas academias. Até por parte, assim, falta de conhecimento do processo. Preconceito mesmo. Do preconceito, Tipo assim, que a bariátrica é a forma mais fácil de emagrecer. Sim, porque a pessoa não vai pra academia e passa numa nutricionista. Então, tipo assim, eu acho que falta uma interação entre essas áreas, sabe? Da saúde, assim, nesse aspecto de emagrecimento.
Porque Muito. isso é verdade. Até profissionais da Isso saúde. que eu ia falar agora. Sim, É isso que eu ia falar agora. Eu tô falando assim, a minha experiência como educadora física, que Exato. existe isso mesmo. A Aline me mandou um vídeo no Ai, Instagram de um essa semana médico. de um médico. Assustador aquele assustador. vídeo. E aí tinha aquelas caixinhas de perguntas que abrem no Instagram. E aí ele tava. Tenho tantos quilos, você acha que bariátrica resolve alguma coisa do tipo? Ele respondeu assim: pra mim, quem chega ao ponto de fazer uma cirurgia bariátrica é uma pessoa fracassada. É um fracassado. Não, ele detonou. Então, assim, ele acabou. Então, assim, aí a pessoa às vezes não tem conhecimento sobre, escuta um médico falando isso, opa, bariátrica é péssimo. E Então, até isso é onde. Então, isso é um pouco complicado. Profissionais da saúde falarem isso, gente, querendo ou não, as pessoas influenciam demais. ele é um fracassado. Exato. Sim, Dele nossa, falar uma coisa o dessa. vídeo todo dele é extremamente agressivo. Assustador. É, assim, coitada da pessoa que fez aquela pergunta, né? Porque nossa, ele falou palavras, assim, bem pesadas. Então, aí, nisso, eu lembro de uma vez, meu irmão, ele é médico, ele é pediatra, ele não tem nada a ver com essa área, mas ele me falava assim, uma coisa, eu falava, a gente fez um projeto uma vez em Jales, pegamos uma pessoa que ia passar por uma bariátrica e fizemos todo o processo com ela para ela não precisar ir para bariátrica. Ela tomava até remédio de pressão alta, com atividade física, alimentação, ela conseguiu perder muito peso e não precisava mais nem tomar o remédio. Ela eliminou mesmo, né? Foi muito difícil e foi muito tempo também. Foi mais de um ano, assim. Isso, com certeza. Foi. E a gente conseguiu. Ela perdeu 60 quilos, tipo assim, só fazendo sem a bariátrica, né? E aí o meu irmão falou assim, eu falei assim, a gente conseguiu, Danilo, fazer isso. Aí ele falou assim, tá, mas se vocês não tivessem conseguido, era muito bom que ela passasse pela bariátrica, porque é melhor você passar pela bariátrica do que você ser gorda. Ele falou assim. Então, tipo assim, ele tinha essa mentalidade de que a bariátrica era necessário, porque a gente achava que não, que era o processo mais, né, tipo assim, que é agressivo, tal. Mas por causa dessa mentalidade que a gente tá falando aqui, que educadores mesmo, físicos, às vezes por falta de informação que a bariátrica é o jeito mais fácil, a pessoa preguiçosa não quer, mas falta, acho que uma interação entre essas áreas para levar isso aí, como que é feito esse processo, sabe? Em academias mesmo, igual esse médico aí. Responder dessa forma. Não, esse médico foi ele é contra a bariátrica, mas ele é a favor de anabolizante. Aí. É super saudável, né? Exato, é super saudável. Falta mesmo essa parceria, né? E deixa eu te perguntar, né, quem puder responder, qual que é o maior desafio, né, depois que lidar com uma ansiedade, por exemplo? As pessoas ficam ansiosas, né? Em algum momento, eu falo assim, dos exemplos que a gente tem aqui, a gente vê que as pessoas ficaram muito ansiosas, elas voltaram a ganhar o peso, tudo. Como é que vocês lidam com esse tipo de assunto, assim, com o paciente, né? A questão da ansiedade mesmo. Na realidade, o paciente, ele é ansioso, ele não ficou. Essa que é uma grande questão. A ansiedade faz parte do ser humano. O acompanhamento de vocês vão até para essa questão da ansiedade. Vai até... Tem um limite, assim? Tipo... protocolo quando a pessoa cirúrgico... tem alta? Não existe alta. Eu já dei alta. Eu já dei alta para um até hoje. Mas não porque não teria para dar alta. Na realidade, os pacientes bariátricos têm essa característica de, às vezes, sumirem. Eles se dão alta. Esse é um problema. É que, na realidade, o protocolo de cirurgia bariátrica é uma coisa, a psicoterapia é outra coisa, tá? Então, o protocolo eu atendo mais frequentemente o pré-cirúrgico, para fazer todo esse preparo. Depois da cirurgia, uma vez ao mês, que eu vejo o paciente se ocorrer tudo bem. Né? Agora, o paciente que é ansioso, patológico, porque a ansiedade todo mundo tem, né? Que é o que você estava falando, né? A ansiedade todo mundo tem, e existe a ansiedade que é natural do ser humano, existe a ansiedade que é patológica, aí ele precisa de um acompanhamento, às vezes psiquiátrico e psicológico. Aí ele vai para psicoterapia, que é outra coisa. Para psicoterapia, tanto que lá na clínica, hoje, assim, a gente faz um trabalho em conjunto. Vem um paciente até mim com a demanda...
a ansiedade, depressão, e aí você vai investigando, né? Vai fazendo aquela coleta de dados, e aí depois de um período já com o paciente, aí você vai ver, tem questões de autoestima, e essa questão da obesidade, que é o que tá gerando tudo Outras isso. coisas que vão desencadear isso aí, Então né? aí Sim. vamos... Pretende fazer um acompanhamento para bariátrica, a pessoa decidiu fazer essa escolha, ou é mais essa questão de tratar aí a questão da alimentação, fazer uma reeducação, né? Então aí a gente Sim. Você chegou a passa ter pras algum meninas. tipo de ansiedade? Assim, fora as da vida, vamos Sim, dizer assim, sim. pós-cirurgia, né? Pós-cirurgia, eu acho que assim, uma coisa que me afetou muito e que me preocupava era muito a questão do cabelo, né? Porque cai muito o cabelo, porque aí a alimentação é bem restrita, Sim. então aí falta vitamina, né? Proteína. E a proteína também aí baixa a B12, né? E A aí Mariane sabe falar disso. A gente tava Aham. conversando. E aí a queda de cabelo, por incrível que pareça, era o sua que preocupação, a minha assim. preocupação. Nossa, mas a queda de cabelo é o medo das mulheres. Elas exato. chegam lá já perguntam na primeira consulta, né, Mas a Mari? queda de cabelo é uma coisa assim, que independente da gente tomar as melhores vitaminas do universo, ela vai acontecer. Óbvio que se tiver com tudo ok, a chance do cabelo cair menos é maior, isso é fato. Porém, é um estresse pós-cirúrgico, a queda de cabelo. Depois da a Quando- gente ganha bebê também. quando é ganha cirurgia, bebê cai, né? O cabelo. Quando você faz uma outra cirurgia, cai o cabelo. Então, é um estresse pós-cirúrgico. Começa a acontecer aí do 3º mês e vai até o 6º. É por isso que no pré-operatório, eu gosto de ver todos os exames de vitaminas e minerais e passar as vitaminas e minerais que estão faltando antes de fazer a cirurgia. Pra gente ir pra cirurgia confortável, né? E já sempre aí... Assim que fizer a cirurgia, o paciente, no meu protocolo, eu coloco 7 dias de pós-operatório já a vitamina, né, mastigável para o paciente tomar, porque ele não pode tomar comprimido ainda, mas já mastigável e a gente vai cuidando disso. Atenção à proteína e tudo mais, mas cai, mesmo assim. Porém, se a gente está com tudo ok, cai menos. Respondendo a sua pergunta da reengorda, do reganho, uma das questões também que existe o reganho e a pessoa parece que ela volta a comer muito mais, é porque, lembra que eu falei lá no início, que a gente come porque a gente precisa sobreviver, porque é para o organismo? O paciente, ele volta a comer porque a Mari, lembrei disso porque a Mari falou agora, o paciente chega faltando vitaminas. Exato. Porque comer muito não é comer bem. Às vezes já estava faltando alguma Já- coisa, alguma vitamina Incluso, antes, né? Já falta. E o Já comer falta. mal dá apetite. É porque quando, por exemplo... Aumenta o apetite. Comer normal, você fala comer bem? Comer mal. Comer mal. Ah, comer mal. Por exemplo, ferro. Ferritina baixa faz com que a gente sinta mais vontade de comer carboidrato, mais vontade de comer açúcar. Eu tenho esse problema de ferro baixo, né, Mari? Eu vivo com... O seu pai, ele Meu pai- tinha ao contrário, né? Ele tinha que parar de comer carne. Ele teve que Ele parar teve de comer carne. Ferritina, isso mesmo. Em excesso, né? Eu tive anemia ferropriva, que é falta do ferro, né? Do ferro. E E a é verdade, ferritina, sempre senti vontade de comer muito doce. Então isso tem uma característica. relação. E aí você para de fazer o acompanhamento nutricional após a cirurgia, você para Faz de os fazer exames. você para de ir no médico, você não faz mais exames. E isso pode ter relação, entendeu? Aí a pessoa acaba comendo muito carboidrato. E a maioria, eu vou colocar aí de 10 pessoas de pré-operatório que vai, uma tem um mineral e uma vitamina faltando, o restante todos têm 3, 4, 5, 6. Então, uma outra coisa também sobre o polivitamínico após a cirurgia. As pessoas, mas eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida? Gente, não é um remédio, é uma vitamina. Que E deveria outra- tomar antes, inclusive. Exato, que já estava faltando. Porque a pessoa, igual a Aline falou, comer muito. A pessoa come muita caloria, caloria vazia, que tem nada de nutriente e só caloria. E aí, normalmente, a pessoa já chega até a gente no pré-operatório com falta de vitamina. Então, aí já fica às vezes, mas eu tenho que tomar remédio pro resto da vida? Já tem que tomar antes. Então, E o pensa- reganho, ele tem muita... Desculpa, Lu. Não, e pensar que assim, remédio pra vida inteira, só que tá me fazendo bem, tá me trazendo um benefício, pronto.
Mesmo que for remédio, né? No caso, Exato. vitamina. E às vezes a pessoa vai sair de um remédio mesmo, de hipertensão, Diabetes, de um remédio de às diabetes, vezes. de vários remédios no dia, por exemplo, e passar para vitamina. Então, assim, qual que é a melhor? Não tem nem que questionar, E né? vitamina não é só para bariátrico, né? Eu tomo, você Exato, toma. Exato. Eu tomo também. Você também. Exato. Na verdade, eu tô tomando... eu tô tomando, acho que um remédio só. Na gestação, né? O resto é só vitamina. Vitamina C, vitamina D, Ácido fólico. o ácido A vitamina- fólico, ferro. E eu tô tomando Puran, que é pra tireoide. Entendeu? Mas é o único remédio, não Sim, é? O Tiran é o último, o Puran é o único remédio, o resto é só vitamina. Sim. Aí tem gente que olha pra mim, eu já tive isso aí, falou assim: meu Deus, eu nunca vi uma grávida tomando tanto remédio, mas na verdade não é remédio, é as vitaminas. Tá se nutrindo. Nutrindo você e, consequentemente, o bebê. Porque não consegue, né? Ter tudo isso. Não. O corpo não consegue absorver todos esses nutrientes na alimentação. Porque não cabe também, né, a mesma quantidade. Então, vai restringir o tamanho do estômago, então não vai caber a mesma quantidade de comida, né? E, além disso, como tira uma parte do estômago, vai ficar com dificuldade na absorção, né? De vitaminas e minerais. Então, a gente sempre tem que ficar atento a isso. Nossa, parece que vitamina, tipo assim, é uma coisa tão bobinha, né? E é tão importante. Com Sim. certeza. A oscilação de humor, às vezes, é falta de vitamina B12. Sabe que já me falaram que Esquecimento. pessoas que têm depressão, assim, às vezes só tá faltando uma vitamina, né? Sim. E é engraçado que uma vez uma paciente veio comigo na clínica e falou assim pra mim: eu quero tomar uma B12 porque eu ouvi falar que melhora até a depressão. Mas é que ela tem relação com o desânimo, Sim. né? E aí tem relação com o emagrecimento isso. Sim. Porque aí você tá desanimado, você não vai querer fazer uma atividade física, você vai querer só Exato. ficar deitado. Aí você vai ficar Sonolência. você vai ficar com vontade de comer mais coisas que não são tão saudáveis. E aí onde vai puxando Se torna um excesso ciclo de peso. vicioso. E aí, Exato. às vezes, só tomando o comprimido não flui, né? A Não gente resgata o que precisa, às precisa. vezes, Aí toma uma injeçãozinha de B12 às que não é vezes a gente- nada confortável, Dói. mas é É que necessário. a B12 é um pouquinho doloridinha. Você ia falar Mas- do esquecimento, também tem relação Tem com a relação vitamina? Tem. Falta de B12. Irritabilidade. Vitamina do complexo B, né? Ou é gravidez ou é B12? Gente, grávida. Pós-gravidez também, né, gente? Nossa, misericórdia. As palavras somem da Tá cabeça. passando. Eu falei, gente, olha, eu esqueci 2 consultas que eu tinha com a. Aí teve um dia que eu fui na sexta. Aí eu cheguei lá e como é que é o nome? A Nayara. Ela falou assim pra mim, Jenny, ela tava tão sem graça. Você vai passar na consulta? Eu falei, vou. Aí ela falou assim pra mim, mas foi ontem. Ai, peraí, deixa eu ligar pro meu marido vir me buscar. Falei, gente, é verdade, eu tô achando que hoje é quinta-feira, porque eu tava muito mal da cabeça. Eu tô, né? Super esquecida. Mas Vai então passar. Mas não é vitamina. B12, é gravidez, É gravidez. no seu Ah, caso. no seu caso, Mas você tem que ficar atenta também, porque isso pode ter relação também, porque o bebê suga muito, né? É verdade. Da mãe. Também. Então- Mas a gravidez tem uma questão neurológica interessante. Fala. A mulher ela não fica emotiva à toa, esquecida à toa. Né? Todo esse sistema é uma estratégia do cérebro preparando você para receber o bebê e não... Se desligar dele, né? e, na realidade, não recusá-lo, digamos assim. É verdade. Racionalmente, se a gente for ser racional e não emotiva com o bebê, a gente acaba, né, que a gente rejeita. Porque a gente está com uma criatura sugando a gente, que não deixa a gente tomar banho direito, que a gente não faz. Se a gente não amar isso incondicionalmente, a gente rejeita. É verdade. É verdade, olha só. E assim, com o avanço da tecnologia hoje, a gente tem muitas informações. Isso tem atrapalhado com os pacientes? Porque assim, porque eu vi na internet, o fulano de tal, um médico tal, falando que B12, entendeu? Por exemplo. Isso tem esse excesso de informação, que é claro que se a gente filtrar é muito bom, né? Mas se a gente, com excesso, não é legal. Isso tem atrapalhado, às vezes, ali com os pacientes, nas consultas. O que vocês me falam disso? De certa forma, eu acho que o excesso de informação atrapalha, sim.
Porque a pessoa já chega achando que sabe tudo. Tem uns assim. Mas Ela já não chega com a precisa informação do profissional, pronta, né? Exato. Não precisa do profissional. Ah, mas a gente às vezes fala alguma coisa. Ah, mas isso eu já vi na internet. Estou estudando muito sobre. Estou estudando muito sobre. Então, isso acaba, Tem às vezes, de bastante certa forma, Às vezes atrapalhando. ela chega sim. fechada, né? E não aberta a ouvir realmente um profissional da área, né? Isso. Aí eu sempre falo, oriento sempre assim, olha, estuda, é legal, aliás, é necessário. A gente precisa saber todo o processo que... Você precisa estar muito ciente de todo o processo que você vai ser submetido. No entanto, cada corpinho seu corpinho. Não é porque com a Elo funcionou assim que todo mundo vai funcionar. Exato. Né? Não é porque um foi super bem sucedido que com você vai ser. Não é porque tem gente que não come carne, mas não come por qual motivo? Você não sabe. Porque a internet tem essa característica, né? A pessoa vai lá e grava um vídeo de quantos segundos? Ela não contou toda a trajetória dela ali. Né? Ela não conta porque ela não come carne, porque ela não come arroz, né? Ela não fala sobre o entalo, ela não fala sobre ela não fala nada disso. Né? Então, assim, é muito pincelado e as pessoas pegam aquilo com muita verdade. Então, eu sempre oriento o paciente, olha, vai lá, leia, escute, converse, troque informação, mas sempre filtrando que para você nem sempre vai ser assim, né? Mesmo porque é bacana pegar a experiência do outro, ouvir, mas nem sempre aquilo é uma realidade nossa. E também assim, né? Tem um profissional que estudou, né? Aí a pessoa fica só com informação de internet, Exato. de Google, entendeu? Tem uma pessoa ali que tá vivendo aquilo, que nem a Mari, há 9 anos, tá estudando aquilo. Sim. Né? Aí, tipo assim, vê lá que tomar água com limão emagrece. De manhã. Aí fala, não, eu não vou nem na nutricionista, porque eu vou beber água Só em água jejum. com limão, Coca Água com com limão em abacaxi, jejum. né? Quantos anos? Antigamente tinha muito isso, né? Bater Coca zero com abacaxi e tomar em jejum. Eu Essa daí já não vi. sabia. Também não sabia, não. Eu já vi isso aí. Deve ser uma delícia. Agora, o famoso é da banana no Instagram. O quê? Ah, não sei, uma dieta de banana lá, que eu não sei como que funciona certo. Eu acho que a pessoa come banana o dia inteiro, né? Tem da maçã também, come maçã o dia todo. E é engraçado que assim, gente, não existe uma fórmula específica, né? Que cada um Vai, tem. Cada um tanto vai é ter que o que achar uma bariátrico também, por exemplo, ele tem que fazer a dieta líquida lá, o período certinho dele, mas cada paciente foi com peso para cirurgia. Cada paciente tem que tomar uma quantidade de whey por dia. Cada paciente tem que tomar um caldinho salgado a mais pelo excesso de peso que ele foi para cirurgia, para sentir menos fraqueza, né? Porque a caloria da dieta é muito baixa nas primeiras semanas. Eu acho que os cirurgiões sofrem um pouco mais que a Mais. gente com relação a isso. Outro dia o Dr. Tarso estava conversando com ele falou sobre uma paciente que ele tinha programado fazer um tipo de cirurgia para ela e ela chegou lá para ele dizendo que ela queria outra cirurgia porque ela tinha estudado, visto na internet e ela queria aquela cirurgia porque Ela fez emagrecia medicina mais. pela internet. Ela fez medicina pela internet. 40 minutos de vídeo e tá formado. Meu Deus. Isso é uma questão muito complicada, porque às vezes chega até pra gente. Não, porque fulano de tal falou pra eu fazer essa técnica, porque aquela ali não resolve emagrece. muito. Que sleeve não emagrece. A gente tem um exemplo da Elo aqui. E não é bem essa questão, né? É os hábitos nas duas. Exato. Deve ser o mesmo, né? Porque se você submete a uma cirurgia dessa proporção, então segue. Aí tem muita gente que escuta as experiências ruins que tiveram. Só que aí, aconteceu isso com a pessoa, mas ela fez, arrisca o que estava sendo solicitado, né? Desde o mastigar devagar, o espaçamento 50 vezes. entre uma alimentação e Quase outra, né? Tudo isso. Exato. Tudo Sobre a isso. questão da carne, que a Aline falou da dificuldade de comer carne, né? A gente vê que na maioria das vezes as pessoas têm dificuldade de comer carne por falta de mastigação. Então, aquele diarinho que a Elo falou no começo, que ela preenchia um diário alimentar, esse diário, ele mostra tanto para o paciente quanto para a gente como ele está se comportando em relação à alimentação. Naquele diário tem o tempo que a pessoa come. Hoje em dia, as pessoas comem em 5, 10 minutos. O estômago começa a mandar a informação que estamos ficando satisfeitos para o cérebro com 20 minutos. Meu Deus, eu acho Né? que eu como Quem muito rápido. come em 20 minutos hoje em dia? Ninguém. Então, aí, nessas situações, às vezes a pessoa quer comer rápido demais.
E tem Sente o dificuldade. entalo. Exato, sente o entalo, tem dificuldade de Passa mastigar. mal. Então, por isso que a gente precisa. Cada caso é um caso, a gente precisa realmente avaliar, ver o que tá acontecendo. E tem técnicas, tem dicas. A carne tá difícil de ser mastigada, tá difícil de ser engolida, tá? Então vamos cortar um pedacinho bem pequenininho. Porque essa semana mesmo foi uma paciente na clínica e falou pra mim que ela percebeu o porquê dela não comer carne. Agora eu não lembro quem é. Mas ela percebeu o porquê dela não comer carne. Ela pegava um pedaço grande de carne, ela não conseguia engolir. Aí ela tava picando a carne em pedacinhos pequenininhos e aí ela começou a comer e foi tudo bem. Então, é muito do preparo. A forma do cozimento, né? A forma do Acho cozimento que- influencia, o corte de carne influencia, o jeito... É um simples detalhe, o jeito de você cortar a carne. Ao invés de você cortar a favor da fibra, você corta contra a fibra, que vai deixar ela mais molinha. Vou te falar que picanha vai bem, viu? Boba você. Molinha. Todos os assim. dias comer picanha. Entendi. E aí? Muito bem, vamos para os nossos momentos. Vamos. A gente tem 2 momentos aqui. A gente vai fazer um momento com vocês. Esse momento é os sinônimos. A gente coloca algumas palavrinhas e vocês falam o que significa pra vocês. É mais pessoal, tá? A gente vai sair um pouquinho aqui agora da Que Bari. legal. E aí, vocês podem desenvolver. Não precisa ser um toma lá da cá, sabe? Pode falar sobre o assunto e tal. Mas cada um vai receber uma palavrinha diferente, tá bom? Quer começar? Tá bom. A primeira palavra, então, Pra é quem? para Mari. Mari. Família, o que representa para você? O que significa família? Eu vou chorar. Família, pra mim, gente, pra mim é tudo na vida, né? Deus e família. Esse ano eu passei por umas situações complicadas, as meninas sabem, né? Eu tive burnout, que é um esgotamento de trabalho, né? E muito excesso de trabalho. E aí eu tive crises de pânico. Então vai entrar num outro assunto aí. A gente podia gravar outro podcast. Eu tive crise de pânico, eu nunca tinha tido crises. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas não a esse ponto. E se eu não tivesse a minha família em primeiro lugar na minha vida, eu não sei o que seria de mim, gente. E eu tava assim, com os valores um pouco invertidos. Tanto é que eu tive um contato muito forte com Deus esse ano. Que entra em outro assunto também. Eu tive muito medo, né? Eu tive crise de pânico, as meninas sabem, a Aline sabe o que aconteceu real comigo. Eu tive muito medo, tinha muito medo de morrer, morte, tinha muito medo. E eu fui na igreja um dia, e numa missa, minha cunhada ia ser batizada naquele dia na igreja, na missa. E aí eu fui na igreja com 2 Rivotril sublingual no bolso, com medo de ter crise de pânico. Fazia uma semana que eu tinha tido crise de pânico. Lógico que... Você acha que eu ia ter crise de pânico na casa de Deus? Óbvio que não. Porém, eu estava com muito medo, né? E eu fui na igreja com 2 Rivotril no bolso, que eu cheguei a tomar Rivotril, de tanto que eu fiquei mal. E aí, Deus falou comigo que não era para eu ter medo, que Ele estava comigo. E tive outros momentos com Deus também. Então, família, para mim, eu não tenho nem o que, assim, minha mãe, meu pai, meu irmão, o Diego, meu marido que ficou assim do meu lado, minha sogra, maravilhosa, que eu cheguei um dia na casa dela apavorada, chorando, não sabia o que estava acontecendo. E foi assim, não sei nem o que dizer. É tudo na minha vida. Família, amor, carinho, cuidado. Meu irmão maravilhoso, que também eu não pude olhar pro lado. Eu olhava pro lado, ele vinha me abraçar. Então, assim, Ele te buscou na clínica, inclusive. Eu te levei lá na frente, ele te buscou, né? Ele me buscou na clínica. Então, assim, eu não tenho nem o que falar. Deus e família na minha vida. Tanto é que hoje, todos os dias de manhã, a minha primeira atividade do dia, meu primeiro contato do dia com Deus. E eu nunca tinha tido uma resposta tão específica de Deus. Então, isso fez com que eu me aproximasse muito dele. E hoje eu vou na igreja a cada 15 dias. Era para ir toda sexta, né? Mas eu vou a cada 15 dias. E é muito especial. Foi muito especial. Foi muito ter minha família do meu lado. Foi muito maravilhoso. Então, é tudo na minha vida. Que lindo. A segunda palavra, então, vai para Elo. Trabalho. Trabalho.
Trabalho, eu acho que hoje tem sido Deus em primeiro lugar, mas o trabalho, hoje em dia eu venho me desdobrando, aprendendo muito, acho que com cada pessoa que vai ali, né? Acho que é um trabalho diário, cada pessoa que entra, que sai, uma história de vida, né? Eu acho que tem construído a cada dia a minha identidade a partir de quem entra ali na minha sala, né? E eu amo o que eu faço, me descobri na clínica, né? Eu acho que através da Bari que nos uniu e eu vi que a clínica, para mim, é o que eu quero, né? E sou apaixonada. Antes eu tinha uma ideia diferente, quero ir para a área da saúde, organizacional, fiz uma pós de organizacional, só que não tem nada a ver comigo, organizacional. Tanto que, uso não foi em vão? Não, porque a gente trabalha em sessão com pessoas que vêm com burnout, com assédio moral, né? Então, eu sei falar sobre aquilo. Só que hoje eu tenho me visto acho que Deus me colocou num lugar muito bom, com pessoas maravilhosas, e eu tenho me visto muito bem emocionalmente ali. Acho que no ambiente clínico, né? É isso que eu quero para minha vida. Eu acho que a minha família me dá um suporte muito grande em relação a isso, me apoiou, né? Inicialmente, assim, a escolha da psicologia, né? No início, meu pai, ele tinha aquele um impasse ali, poxa, fazer psicologia, né? Só que hoje eu entendo, né? Que é aquela coisa do o dia de amanhã eu vir a faltar e quero te deixar uma profissão, uma estrutura, né? Hoje ele entende muito bem isso, né? Entende muito bem, tanto que eu vejo que ele se orgulha. Para mim é algo que me emociona muito também, porque o meu pai é tudo para mim, né? Acho que é isso, trabalho é isso. Que lindo muito também. Bem. Né? Aline, e lazer? O que significa para você? Lazer. Você tem? Ultimamente. Olha, ultimamente, não muito, assim. Ultimamente, ultimamente tomaram um banho, eu falo. O Alex tá aqui, ó. O Alex atrás. Eu contando pra elas do Alex, eu vou andando, ele vai atrás com o bebê. Mas lazer pra mim... eu sou um pouco workaholic, assim. Meu Deus, o que é isso? Eu nunca ouvi essa palavra. Psico, explica pra gente o que é essa palavra. Eu amo trabalhar, eu tenho uma paixão, assim, em trabalhar, em estudar. Seu lazer é trabalho. Tipo isso. Já foi, sim. Em estudar, em trabalhar. Hoje em dia a gente vai amadurecendo e a gente vai mudando muitos conceitos, né? Do que a gente se diverte, né? Mas eu acho que ficar com a família, principalmente, o meu lazer hoje se resume à família e aos amigos. E eu sempre amei dançar, sou conversadeira, gosto de conversar. Então eu acho que eu me sinto bem, assim, quando eu danço. Estamos bem amigas, né? Mas quando a gente... que você dança. Amo dançar. Eu acho que é uma coisa maravilhosa dançar. Eu me sigo, começa a tocar alguma coisa, já começa. Ficar parada, sentada, assim, é um problema. Dançar. Acho que em casa também tem muito disso. Às vezes começa a tocar alguma música, um churrasco de família, todo mundo sentado conversando, começa alguém, vai dançar, Aline, vai dançar. Porque todo mundo sabe. A atração da festa. Hoje em dia a gente fica meio intimidado, a gente vai ficando velho, a gente fica tonto, né? Mas antes era Aproveite assim. seu filho e vai dançar com ele. A gente pode dar desculpa do filho de dançar junto, né? Mas hoje o lazer, ele se resume mais à família, né? A ter um momento que eu possa ficar ali com o Arthur,
que é mágico isso, né? Ele começou a rir. Ai, que legal isso, gente. Então, a gente vai mudando muitos conceitos e... A gente amadurece muito com algumas situações da vida, né? Sim. Ficar com as amigas. A gente sempre tenta fazer alguma coisa, né? Então, acho que para mim, lazer é isso. Legal. O Mari, dinheiro pra você. Ela tá acertando as palavras, né? Tá caindo bem, gente. Eu acho que Eu acho isso que ela deu uma aqui- pesquisada. Não. Proposital, não foi. Falou com o marido antes. Olha, voltando ao assunto do que eu tive, dinheiro pra mim estava em primeiro lugar na minha vida. Quando a gente ganha muito, a gente cresce o olho e a gente quer mais. E a gente quer mais. A E a gente ganância, quer né? mais. E a gente quer mais. A gente acaba entrando em situações que a gente não vê o que está acontecendo. Eu não via o que estava acontecendo comigo. E eu estava no topo do auge do trabalho, né? As meninas sabem. E aí atendendo das 8 da manhã às 8 da noite, chegava em casa, tinha que fazer cardápio, trabalhava, não sei o quê. Estourei. Opa, peraí. Quando eu estourei de crise de pânico, que eu tive uma crise de pânico, eu fiquei uma semana sem trabalhar. Pra que eu queria ganhar tanto dinheiro e ficar doente mental, gente? Então, se vocês me perguntassem isso antes, eu ia falar, maravilhoso, faz tudo, né, tal. Então, pra mim, hoje, os valores inverteram. Lógico que a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar o nosso dinheiro, a gente precisa conquistar as nossas coisas, né? Eu amo o que eu faço, só que eu tive que diminuir minha carga horária. Antes eu entrava 8 da manhã e saía 7 da noite, hoje eu entro 8h30 e saio no máximo 5h40, 6. 3 vezes na semana, em um período do dia, eu trabalho online de casa. Diminuiu o meu dinheiro? É óbvio que diminuiu, mas eu prefiro ter saúde. Eu prefiro ter qualidade de vida. Eu prefiro usufruir da minha casa, que eu fiz uma casa, que a gente construiu nossa casa. Que se eu mantivesse daquela situação, eu não teria nem usufruído da minha casa. Eu não ia nem usufruir. Eu saía de manhãzinha, chegava em casa... Consegui conquistar a casa do meu sonho? Consegui conquistar a casa do meu sonho. Comprei tudo. O que o dinheiro me proporcionou nessas situações, comprei. Tudo que eu queria. Porém, um dia eu conversei com a Aline sobre isso. Se eu soubesse se eu conseguisse ver lá na frente o que iria acontecer comigo, eu não teria feito o que eu tinha feito. O que eu fiz, aliás. Teria ido mais devagar. Teria ido mais devagar, teria dado valor às pequenas coisas. Então, um simples chegar em casa antes do sol se pôr. Fazia anos que eu não chegava em casa antes do sol se pôr. Eu não vi o sol descer. Hoje, eu passo em cima do pontilhão, que eu indo embora da minha casa, eu vejo o pôr do sol. Fazia anos que eu não via. Então, isso é um simples detalhe que faz toda a diferença. E eu falo pra Elô sobre isso. Então, assim, depois que a gente passa pelas situações e que Deus mostra pra gente que as coisas não funcionam assim, então Deus falou assim pra mim, filha, as coisas não funcionam desse jeito, não. Me deu um chacoalhão e falou, você acorda pra vida que as coisas não funcionam assim. Então, pra mim, hoje, óbvio que eu tenho que trabalhar, eu tenho que conquistar os meus, não deixei de trabalhar, mas não é mais a minha prioridade como era antes. Ou seja, o dinheiro é importante, mas não é o mais importante. Com certeza. Muito bem. Muito bem. Serve aí de lição para muita gente, né? Exato. A gente faz essa troca porque realmente vocês passam exemplos, né, para as pessoas que estão assistindo, para nós aqui. Então, a grande intenção é essa, né, desse momento. E é um tema polêmico. Elô, política. O que representa para você? Política. Olha, quase não falo mesmo de política, né? É um assunto que, assim, no início, até antes da gente colocar, eu sempre fui muito neutra, até por questão dos pais trabalharem sempre em comércio, né? E aí, acho que nunca muito discreta nessa parte, tenho a minha posição, né? Acredito que tá havendo muita mudança aí no país, que tem coisas que não vão contra os nossos valores, né?
Então, eu acho que, assim, política não se discute muito, né? É necessário, porém, entra muito em conflitos, porque tem pessoas que você respeita demais, que são amigos, que são familiares, e aí, se você vai entrar numa discussão ali que, às vezes, o outro quer que prevaleça a ideia dele... Já e dá aí já dá briga. Já briga, né? Briga no grupo da família. Faz as pessoas saírem do grupo. Aprendi a ser muito neutra a respeito disso, sempre por conta do comércio. Que minha mãe falou assim, ó, não coloca camiseta não. Né? Porque aquela época Não de... são perder os clientes. Né? Porque tem que vender. cliente de todo lado. Então, é bem aquela coisa de cidade pequena, né? O sopão, pé no chão, tinha muito isso, né? Quando pequena, tanto em questão de prefeito, essas coisas, né? Então, eu procuro sempre, eu tenho minha opinião, tenho meus valores, né? Não... Eu acho que isso, em primeiro lugar, o que eu aprendi com a família, tem algumas coisas que também, às vezes, quando você se depara até num ambiente clínico para tratar essa questão de política, é muito complicado, né? Porque você tem os seus valores e aí vai de encontro com algumas outras coisas. Olha, eu vou te indicar um outro profissional para te atender. Olha, tem hora que, olha, de verdade, você tá falando isso? Mas se você Jura? se posiciona, às vezes dá problema. Sim, Não pode se posicionar, Não né? pode se posicionar. sim. E Acho que é isso. é verdade, é bem real isso. E a última palavra, mais ou menos importante, para a Aline, Deus. Deus. A Mari falou um pouquinho. Se eu pudesse falar, eu falaria até amanhã sobre Deus. Eu sou muito espiritualizada, assim, né? Eu tenho muita fé. Muita fé. Eu pegava no pé das duas para fazer oração na clínica todo dia. Eu ficava, gente, se vocês estão atendendo? Estão atendendo? Que hora que a gente pode vir fazer uma oração? Vem aqui na minha sala, vamos rezar, vamos orar. Eu fui educada, venho de uma educação católica. Minha mãe sempre muito... Até hoje ela vai lá benzer a clínica, né? Muito, muito, muito devota. Muito devota, muito. Então, assim, Deus na minha vida é tudo. Eu acredito muito, assim, eu tenho muita fé em que Ele sempre, mesmo quando acontece algo de muito ruim, eu sempre tento entender, assim, o que Ele está querendo me mostrar, o que Ele está querendo me dizer. Eu digo que Ele prepara sempre tudo na minha vida. Eu tenho muita... Nunca foi muito fácil nada, mas eu sempre tive Ele ao meu lado e me deixa muito forte isso. Então, eu tenho muita segurança sempre de que Ele vai estar ali me mostrando o caminho que eu tenho que seguir. Sempre. Faço uma oração antes de sair de casa, faço oração antes de atender, peço para iluminar que eu tenha a palavra... Sempre peço antes de atender, até... levo isso para as meninas, assim, para pedir que Deus coloque no meu coração aquilo que o paciente precisa ouvir, aquilo que... Sabedoria A palavra mesmo. certa, na hora Sim. certa. O Senhor me ilumina para dar para aquele paciente aquilo que ele precisa, aquilo que o Senhor sabe que ele precisa escutar para que ele fique bem. Então, Deus, para mim, na minha vida, é caminho, é luz, é tudo. Ele que me colocou o Alex. Eu falo que o Alex entrou no meio. O Alex é minha paz, assim, não foi à toa. seu esposo? Meu esposo. E que me fez querer ter o Arthur, porque eu não queria ter filhos. Olha só. Você quer ter mais hoje? Não. Calma, tá? Só tem 3 meses. Calma. Não, mas... Então, eu falo assim que foi tudo encaminhado por ele. Né? Foi tudo encaminhado por Deus, tudo. Você ficou emocionada. Deus emociona a gente, né? Porque Emociona. eu acho que mostra aquilo que não é racional. Eu sou muito racional, acho que dá pra perceber, né? Que eu sou uma linha racional, mas é onde a gente sai ali, né? Eu acho que Deus tem isso. Te mostra que nem tudo, né? Nem tudo é... Quando a Mari começou a ter as questões de ansiedade, eu falava, Mari...
Você não tá legal? É ansiedade? Eu comecei a ter sinais de ansiedade Vem aqui, vamos rezar. do ano passado. Eu fui ter crise de pânico e ansiedade em abril desse ano. Nossa. E ela vinha me falando já, porque a Aline é uma pessoa... Eu chego a me emocionar. Que é muito, sei lá, ela é muito não sei, ela sente na gente o que tá acontecendo. Sensível. Sim, E a eu vou gente me emocionar também. a gente Todo é mundo muito chorar. próxima. A gente é muito próxima, sabe? Nós somos muito próximas. Então, assim, quando eu tive tudo, gente, eu sofri demais. Se não fosse Deus, eu pedia muito pra Deus, porque eu nunca tinha tido contato com Deus tão específico. Sabe a resposta de Deus? Vocês já tiveram a resposta de Deus? Eu nunca tinha tido. E quando eu tive a resposta de Deus, eu lembro de ter falado assim, Aline, eu tive um sonho, eu sonhei com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro de ter acordado durante a madrugada com medo, com muito medo, e o meu medo era de morrer. Pânico, crise de pânico, a gente tem medo da morte. Você morava com seus pais? Até então, eu morava com os meus pais. E aí eu tinha muito medo de morrer, E eu lembro de ter acordado durante a madrugada com muito medo, e eu comecei a fazer oração, orar, de madrugada. E eu pedi, Senhor, vem me mostrar que eu não preciso ter medo. E eu sonhei com o Espírito Santo de Deus. E a única hora que eu acordei, eu só lembro assim, ó, da seguinte frase: não tenhas medo. E a Aline um dia falou assim pra mim, nesse dia que eu sonhei: Mari, você precisa acreditar. Eu não tinha tanta fé. Eu ia na igreja, muito pouco, mas eu ia. Eu frequentava, eu vim de uma família também católica, meu pai e minha mãe muito católico. Porém, assim, e a Aline falou assim: Mari, você precisa acreditar. Você precisa acreditar que, olha, ele tá te mostrando que você não precisa ter medo, você precisa acreditar. Então, e as meninas todas me apoiaram muito quando eu tive, né? E meu marido também, e assim, é muito engraçado até de falar sobre isso. O Diego era uma pessoa que não ia na igreja, uma pessoa que É o seu marido hoje. Que não ia na igreja, que eu não via ele fazendo oração. E a primeira vez que eu chamei ele para ir na igreja, nós fomos juntas. Ele falou assim para mim, eu entrei no carro, ele falou assim para mim: eu estou indo por você. Não é por mim. Você sabe que eu não gosto. Eu estou indo por você. Eu estou indo para te ajudar. Eu quero que você saia dessa situação. Eu estou indo para te ajudar. E Deus mudou tanto, que hoje nós vamos a cada 15 dias, ele vai comigo. Então, assim, as meninas, Deus é assim, a gente não tem o que falar, né? Eu não tenho o que falar, gente, pra essa experiência que eu tive com Deus. A gente, assim, quando uma não tá bem, né, já sabe. A Aline mesmo também. Tô com a sala fechada, não tem ninguém lá. Assim, a Elô, tá legal? Tá tudo bem? Já manda uma mensagem, tá quietinha aí hoje. A gente... Eu sou a cuidadora então, dela. Elô, o que tá acontecendo? Você tá muito quieta. Elô, não te vi hoje. Tá acontecendo alguma Porque coisa? eu não sou quieta, eu fico pra lá e pra cá, se não tem ninguém. E eu sou uma pessoa transparente. Se eu tô com... né? Dá pra ver na minha cara que eu tenho algum problema. Do tipo, eu estou angustiada. Hoje em dia, graças a Deus, eu... né? Faço acompanhamento psicológico. Ela tá brava. Dá pra ver na minha fisionomia quando eu não tô bem. E elas, a Aline principalmente. Mari, tá acontecendo alguma coisa? Mari, não sei o quê, Mari. E eu ia tudo na Aline. Aline, ó, tá acontecendo isso. Aí a Aline, Mari, ó, você tá tendo isso, Mari, ó, você tá tendo aquilo. E eu não tinha conhecimento do que tava acontecendo é a mãezona, comigo. então. É a mãe. É mãe minha da Elô. Sabe o que eu ia te falar? Não sei se você sabe, mas a Bíblia, ela fala 365 vezes pra gente: não temas. E eu acho que a gente fica falando, né? Que é um não temas por dia, pra gente viver um dia de cada vez e não ter medo. Exato. Sim. Eu acho que isso vem... Eu acho que na minha fé, assim, vem muito da minha mãe. Minha mãe tem muita fé e ela sempre fala isso. Sempre falou isso. Quando alguém fala assim...
Ai, porque tal pessoa tem isso, ou inveja, ou coisa ruim. Não pega, Ela, você tem fé. ela falou isso outro dia lá na clínica, né? Você não tem que ter medo, vocês têm que ter fé. Quem tem Deus no coração não tem que ter medo de nada de ninguém. Eu também concordo com isso. Também E ela bate muito nisso, assim. Muito bem, vamos para o nosso momento. Ecoar. Israel fica me obrigando a fazer isso. Eu não tenho uma voz assim, né? Você tem uma voz muito bonita, Aline. Já que a gente falou? Não. Você poderia ser radialista? Não sei. Mas assim, tem uma voz muito bonita. Dá pra ouvir você falando. Oi, aeromoça? Vai, amor. Você. Bom, vamos Ele lá. gosta de explicar Com esse drama momento. ou sem drama? Você que sabe. Eu tenho feito sem drama, né? Porque eu já tomei umas duras aqui. Vamos fazer com drama hoje, então vai. Então vai. Meninas, nosso momento ecoar a gente faz de uma forma bem especial, né? Imagine que esse microfone e essa câmera aqui, ó, vocês vão olhar para ela, tá sendo transmitida para o mundo todo. E só tem vocês para dar um recado, um conselho, uma mensagem para que possa ecoar para o mundo. Imagine o final dos tempos, sabe? Armagedon. O Armagedon, aquelas televisões chuviscando, assim, sabe aqueles filmes? Não tem o presidente dos Estados Unidos. Tem a Mari, tem a Elo e tem a Aline. Qual recado, mensagem ou conselho vocês gostariam de deixar para ecoar? A gente vai deixar uma de cada vez, né? Mas qual mensagem, Mari, você deixaria para ecoar para o mundo? É assim, ó. Aí, Quebrando esse drama. É assim, ó. Eu Uma faço drama, mensagem que você gostaria. A gente não sabe quem vai assistir e quando vai assistir. Então, às vezes, a mensagem que vocês vão dar vai chegar no coração de alguém daqui a um tempo, que a gente não sabe quando. E realmente 10 anos alguém tá assistindo esse episódio. Isso, e realmente está sendo transmitido pro mundo inteiro, porque tá no YouTube e todo mundo tem acesso, né? Então, é a mensagem que tá no coração de vocês. Às vezes não tem nada a ver com o assunto que a gente conversou aqui, né? Algo que tá no coração isso, mesmo. que você quer passar para as pessoas, é a sua mensagem. Lembrando que esse é o momento de vocês, é o registro de vocês aqui, sabe? A gente vai morrer e vai ficar aqui, vai ficar na internet, né? Então, fiquem bem livres, vocês não olham pra gente, olha lá pra câmera, porque você vai estar falando por lá. E o tempo que vocês precisarem, tá bom? Fica bem à vontade. Eu queria falar sobre Deus. Pra gente não temer, né? Pra gente não ter medo. Que Deus faz as coisas certas no momento certo. Que Deus faz o que é para ser feito nas nossas vidas. Eu sou a prova viva disso. Deus é maravilhoso, é incrível, Ele sabe de tudo. Ele vê tudo, Ele ouve tudo. Ele é o nosso... né? Tudo na nossa vida. Então, quando a gente tiver alguma dificuldade, pra gente colocar Deus no início, né? Colocar Deus no topo da nossa vida, que Ele vai, sim, simplesmente fazer tudo o que é para ser feito, né? Então, tenha fé, acredite que as coisas estão ruins, mas as coisas passam, né? O ruim passa. E ajoelhe, coloque ali uma oraçãozinha, uma musiquinha, comece seus dias ali sempre agradecendo pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu trabalho, e que tudo vai dar certo, sempre. Colocando Deus no nosso coração, no nosso topo, tudo vai dar certo. É isso. Muito bom. Bom, eu quero... Bom, quando tiver vontade de fazer e realizar um sonho, né, sem medo de ouvir as críticas, eu acho que, assim, até falando a respeito do assunto mesmo que a gente tá, eu acho que tem muitas pessoas que têm medo de arriscar por ficar ouvindo muito, mas é o teu corpo, é a tua escolha, né? Tudo, teu histórico, tudo que você viveu, que você sentiu. E aí faz. Eu acho que, independente de qualquer coisa, né? No dia de amanhã, as consequências são suas, e você, seguindo um propósito,
seguindo certinho tudo, né? Sem medo, colocando sempre Deus à frente, né? É isso. Eu acho que a mensagem que a gente pode transmitir, a gente nunca pode esquecer. Eu acho que é amor. Amor a Deus, amor à família, amor ao próximo. A gente passou por um período de 2019, 2020, né, de pandemia, e a gente esperava que tudo que nós passamos, tudo que ocorreu, as perdas foram tão grandes, foi tão doloroso, aquele medo inseguro que a gente tinha de acordar no outro dia, não ter mais o pai, não ter mais a mãe, não ter mais aquela vida que a gente tinha. A gente esperava que as pessoas fossem se amar, e as pessoas não se amam, as pessoas ficaram piores, individualistas, não se respeitam, não respeitam a dor do outro, não respeita o sentimento do outro, falta amor. Então, as pessoas precisam se amar. Amar o próximo, a mensagem de Deus é: ame o outro como a ti mesmo, né? E como a mim. Então, assim, Jesus veio trazer a palavra amor para a gente. Deus é amor. Sim, então é amar. A gente precisa amar, a gente precisa transmitir o amor, a gente precisa ter respeito. Acho que quando a gente tem um amor no coração, a gente automaticamente respeita as pessoas, respeita o outro, respeita o animal, respeita o ambiente. Então, assim, eu acho que o amor é a linguagem que falta, eu acho que falta muito amor. As pessoas colocaram o dinheiro à frente de tudo como se isso fosse. E eu acho que isso a palavra amor, ela é eterna. Independente do tempo que venha, né? Então, quem tem amor sabe que passa, sabe que a gente consegue executar os sonhos, a gente consegue ter paz no coração. Quando a gente faz com amor o nosso trabalho, ele também reflete na gente de uma forma diferente. Então, acho que a minha mensagem é ame. Muito bom, meninas. Muito bom mesmo. Gente, que episódio bacana. A grande intenção do EcoCast é realmente isso, é que a gente possa ecoar, né, através da história de vocês, das mensagens de vocês, tocar pessoas que às vezes estão assistindo e que realmente possam olhar, poxa, isso aí foi para mim, entendeu? Então, a nossa intenção é essa, né? Realmente tocar e ecoar no coração de cada um que está assistindo. E a gente queria agradecer vocês. Muito obrigada. Obrigado por compartilhar a vida de vocês, né? A história, Isso. as profissões, né? As experiências, as questões pessoais. Isso, com certeza, realmente vai tocar as pessoas. Sim, né? Entendeu? Alguém está assistindo, passando pela mesma coisa. Também por vocês terem se desprendido, né? Um tempo aí para vir aqui, deixado o nenezinho lá com o pai. Meu Deus, deve estar desesperado. 3 meses. Que já esteja aqui. Já subiu também. E muito obrigada, gente, de verdade mesmo, pela disponibilidade de vocês, por estarem aqui com a gente, passar toda essa gama de conhecimento, de experiência. Foi muito legal. Obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada pelo convite. A gente amou, eu amei. Eu, particularmente, acredito que as meninas também Com certeza. amaram. Estávamos morrendo de medo. Maravilhoso. Mas vocês viram gente que é vocês ansiosa, nem né? lembraram, né? Não, que tava... é muito de boa, né? Que é a senhora que fala, ligou a câmera, a gente tem Então, Mas é um dá aquela bate-papo bem travada. tranquilo. maravilhoso. Foi muito Obrigada bom. pelo convite. Obrigado, Tá gente. bom, a gente mais tá de uma portas vez. abertas aí, o que vocês precisarem, tá bom? E você que ficou com a gente até agora, a gente quer agradecer. Ó, não se esqueça de curtir esse episódio, de compartilhar, de se inscrever no canal. Ajuda a gente aí a crescer e vamos ecoar. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Tchau.